se inscreva no canal e nos siga no Instagram, @timelessyoyos. Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma lista e a lista de hoje é 10 maiores jogadores do Brasil de todos os tempos. Isso vai dar uma polêmica, mas, desculpe, essa daqui a gente discutiu um bom tempo para poder fazer essa lista e os critérios que foram avaliados, principalmente participação e colocação em campeonatos mundiais. Então, foi finalista em mundial? Participou quantas vezes? Qual que foi as colocações? E depois, número de títulos nacionais, representatividade e principalmente a relevância do jogador, né? Bem, qual que é o nosso número 10 aí na lista? Em 10º lugar temos Sid Pires. Sid Pires. O Sid Pires ele não ganhou muitos campeonatos, apesar de ter participado de vários. Mas se você chegar no Japão, se você chegar nos Estados Unidos e perguntar se a pessoa conhece o Sid, não vai ter jogador que não conheça. Eu tive a oportunidade de presenciar no Campeonato Mundial de 2009 uma rodinha com uns 20 jogadores japoneses e ele no meio fazendo as manobras e a galera aplaudindo, pedindo para ele ensinar manobra. Eu vi campeão mundial aprendendo manobra com o Sid Pires, literalmente, Shinya Kido, 2009, aprendendo manobra com o Sid Pires e fazendo essa manobra no freestyle que foi o campeão mundial. Realmente era uma inspiração para muitos jogadores. No Brasil, pouca gente conhece assim a influência dele, mas no mundo afora ele realmente é um dos jogadores brasileiros mais influentes e de melhor qualidade que já teve. Em 2009 ele chegou muito perto de se classificar para a final do Mundial e ele tinha um estilo muito diferente, assim, ele fazia bastante manobras envolvendo chopsticks, que são aquelas manobras que o Yo vai entre os dedos, assim, coisa que não era nem um pouco comum para a época. Ele fazia um monte de variação disso e ele tinha um estilo bem diferente mesmo, que influenciou muita gente, por isso a gente coloca ele em 10º lugar. Nono lugar na nossa lista. 9º lugar, Lucas Red. O Lucas Red, até pouco tempo atrás, era o maior campeão brasileiro da história, na categoria 5A. Ele começou a jogar ali por volta de 2005, 2006, acredito, e alguns anos depois se tornou campeão brasileiro e uma coisa era certeza, ele ia estar no pódio do Campeonato Brasileiro na categoria 5A. Não importa qual ano, se você foi no Brasileiro nos últimos anos, ele estava no pódio, se não sendo campeão entre segundo e terceiro ali. Sim, em questão de campeonato nacional, assim, no 5A ele foi soberano por muitos anos, ele já ganhou 8 vezes o Campeonato Brasileiro e fora as vezes que ele ficou em segundo lugar ali, batendo na trave, então já faz muito tempo que ele tá ali na categoria 5A. Fora títulos de outros campeonatos também, que não sejam brasileiros. Ele deve ter aí para mais de 20 títulos nacionais, assim, em títulos regionais e nacionais, se for contar tudo junto. Sim, então, 9º lugar, Lucas Red. 8º lugar, Daniel Borges. O Daniel Borges, até pouco tempo atrás, era imbatível na categoria 1A. Ele veio ganhando desde 2015. Ele ganhou 2015, 2016, 2017 e 2018 consecutivos. Apenas em 2019, que ele deu uma escorregadinha aí, não sei pra quem que ele perdeu, né? Não sei também. O Patrick não lembra pra quem que ele perdeu, mas ficou em segundo lugar. Mas ainda assim, voltou a ser campeão no ano de 2020. Então ele é pentacampeão brasileiro. De campeonato brasileiro na categoria 1A, que é a mais disputada, ele é o que ganhou mais vezes. Exatamente, ele ganhou 5 vezes o Campeonato Brasileiro, ninguém ganhou nem 5, nem 4 vezes o Campeonato Brasileiro na categoria 1A, que é a mais concorrida, e ele já participou do Mundial 2 vezes na semifinal, em 2015 e 2017, então por essas e outras a gente precisa colocar ele aqui no nosso ranking em 8º lugar. 7º lugar, Vitor Hugo. Vitor Hugo é bicampeão nacional, 3 vezes a menos do que o Daniel Borges, porém ele é 2 vezes finalista do Campeonato Mundial. E como um dos itens, um dos critérios que a gente usou na nossa lista foi participar da final do Mundial, o Vitor Hugo ele entra na frente ali do Daniel Borges porque ele já participou 2 vezes da final do Mundial. Outra coisa que eu queria falar também é que o Vitor Hugo, ele já foi campeão, ele se mudou para a Inglaterra, ele foi campeão do Reino Unido depois, se não me engano, em 2016 e 2017, ele foi campeão nacional lá. Então, o Vitor Hugo ele é bicampeão inglês também de ioiô. Além então, de ser bicampeão brasileiro. Isso coloca ele como um dos melhores jogadores no Brasil, exatamente, sem dúvida. 7º lugar. 6º lugar, Martin Tomanic. Martin Tomanic, ele foi bicampeão
bicampeão brasileiro em 2005 e 2008, e ele também foi finalista no Mundial, ficando no top 10. Então são poucos jogadores brasileiros no 1A que conseguiram ficar entre os 10 melhores, né? E como um dos nossos critérios era a classificação no Mundial, mesmo ele só tendo participado uma vez no Mundial em 2005 e se classificado, né? Ele participou outras vezes sem se classificar, mas ele ficou em 10º colocado. E ficar em 10º colocado no Mundial, realmente na categoria 1A ainda, que é a mais concorrida, é algo surreal e merece estar no nosso top 10 com certeza. Sim, top 10 no Mundial na categoria 1A é muito relevante, né? Então ele conseguiu em 2005 e ele, né, 2 títulos brasileiros, 2005, depois ele conseguiu reconquistar em 2008. A gente coloca ele aí em 6º lugar. 5º lugar, Danilo Packer. Danilo Packer é um cara que foi campeão brasileiro não só na categoria 1A, como também foi campeão brasileiro na categoria 5A. E mais uma coisa, 2 vezes finalista do Campeonato Mundial na categoria 1A, uma vez finalista na categoria 5A e, principalmente, 7º lugar no Mundial. Isso é muito difícil na categoria 1A, ficar entre os 7 melhores é algo, eu acredito que foi a melhor posição brasileira, né? Na categoria 1A, acho que foi a melhor posição brasileira até hoje, sim. Classificação brasileira de todos os tempos, ou seja... E tem um detalhe também, né? Porque ele ficou em 7º lugar 2 anos consecutivos, sim, 2006 e 2007. Se manteve no topo do mundo ali, no top 10 do mundo, por 2 anos consecutivos. Isso é bem difícil. Então, 5º lugar, Danilo Packer. 4º lugar, Rodrigo Yokota ou o Ipe. O Ipe é um jogador que influenciou não só jogadores no Brasil, como também no Japão, onde ele morou, e nos Estados Unidos. O pessoal admirava muito o estilo de jogar do Ipe, com um flow assim, inacreditável, muitas manobras com slacks, com whips, que é até o apelido dele, né, do Rodrigo Yokota, que é o nome dele de verdade. O apelido dele era Mr. Whip porque ele executava muitas manobras com whip, com variações assim que para a época eram inacreditáveis. Até hoje, você olha algumas manobras dele e pensa, caramba, como que esse cara fazia isso? De onde que ele tirou essas manobras? Realmente surreal. Fora também que ele foi finalista do Mundial por 3 anos, então vale aí a menção ao Rodrigo Yokota. Ele foi campeão brasileiro em 2003 e 2004 e foi finalista do Campeonato Mundial em 2003, 2004 e 2005, né? E a melhor colocação dele foi em 2003, 2004, se não me engano, ele ficou em 8º lugar, né? Sim, ficou entre o top 10. Ficou no top 10 também. Isso merece uma menção honrosa aqui pra... Exatamente, fora a relevância toda dele, que ele teve no estilo, em outros jogadores e tudo mais. 3º lugar, vamos no nosso pódio. Ricardo Marechal. Como um dos nossos critérios era o número de títulos nacionais, classificações para a final do Mundial, o Marechal participou de 3 finais em Mundial, então ele é o brasileiro até então com o maior número de participações, classificando direto para a final sem passar por eliminatória. E o Marechal também é tricampeão brasileiro, ele foi o primeiro tricampeão brasileiro. Primeiro. Né? Sim, ele foi campeão brasileiro em 2009, 2010, 2012. Ele é muito reconhecido Brasil afora, né? Não só no cenário brasileiro, então não só por causa dos títulos nacionais. E ele tem um estilo bem específico dele que a gente consegue perceber muito facilmente, que é usar manobras corporais, manobras envolvendo a perna, fazer suicides envolvendo os pés. Inclusive, muitas das manobras que o Marechal faz, nenhum outro jogador no mundo faz ou consegue fazer. Exatamente, ninguém tinha feito antes. O nível de dificuldade das manobras é extremamente difícil, isso é reconhecido, porque em todo campeonato que ele vai ao redor do mundo, quando ele faz o suicide no pé, que é a marca registrada dele, todo mundo vai ao delírio, porque realmente é uma manobra com muita dificuldade. E uma coisa importante falar é que, na era que a gente vive, campeonatos online estão fazendo muito sucesso. E recentemente ele ganhou uma categoria num campeonato online, que na verdade é o maior campeonato de todos, que é o do Scales Collective. Ele ficou em primeiro lugar na categoria acima de 30 anos. E levou os juízes ao delírio quando eles viram aquelas manobras dele de alta complexidade. Então, por essas e outras aí, que ele merece estar no nosso top 3 de melhores jogadores brasileiros de toda a história. Mas ainda faltam 2. Segundo lugar, Gustavo Amaral.
Gustavo Amaral, finalista do Mundial também nos anos de 2012, 13 e 14. 3 vezes finalista do Mundial. E com uma coisa muito importante nessas finais. Ele ficou em 4º lugar em 2013, ou seja, ele quase pegou um pódio numa final de Mundial na categoria 4A. E hoje ele é o maior campeão brasileiro de todos os tempos, com 9 títulos. 9 títulos mundiais, 9 títulos brasileiros, que é algo surreal. Ele vem ganhando o brasileiro aí... Desde 2012 e na categoria 4A só ele ganhou, tá? Desde 2012, desde que ele quando começou a competir no Campeonato Brasileiro. Ele se mantém aí no topo do Brasil por 9 anos e se manteve no topo do mundo por 3 anos consecutivos. Isso é muito difícil. Então ele teve um 4º lugar em 2013 e também vale destacar um 7º lugar que ele teve no ano seguinte, 2014. Né? Um campeonato extremamente concorrido lá no Mundial, que ele ficou em 7º. Então 2 vezes aí no top 10. Então, 2º lugar. Mas ainda falta um. Quem será que é o 1º lugar? Não é muito difícil de adivinhar, né? Rafael Matsunaga. Ele foi campeão mundial em 2003 e é o único brasileiro até hoje que tem o título de campeão mundial. E não só isso, ele tem um outro título muito importante que é o de mestre nacional, que é um título dado para pouquíssimas pessoas, só quando essa pessoa é reconhecidamente um divulgador do esporte nacional em seu país e um divulgador do esporte no mundo. E o Rafael Matsunaga, ele revolucionou a categoria 5A. Ele é o primeiro campeão mundial de 5A, antes não existia essa categoria, era uma categoria combinada. O primeiro ano que a categoria 5A foi dividida das outras categorias foi em 2003 e ele foi campeão mundial em 2003, revolucionando, trazendo elementos que nunca ninguém tinha visto na categoria. Então impressionou a todos e foi campeão. Fora isso, ele foi presidente da Associação Brasileira de Ioiô por vários anos seguidos e organizou o Campeonato Brasileiro de 2002 até há pouco tempo atrás, que passou para as mãos do Anselmo e recentemente do Heitor. Então vale destacar aí que ele foi o primeiro e único campeão brasileiro aí, que foi campeão mundial. E depois dele ter ganhado o campeonato mundial em 2013, ele ainda ficou entre os primeiros lugares nos anos seguintes, né? Então sim, ele se manteve entre os melhores. Ele foi vice-campeão mundial em 2004, ou seja, 2 pódios aí. Foi 4º lugar em 2005 e ele ainda participou da categoria combinada, ficando em 4º lugar. Então ele teve aí no top 5 durante toda a carreira dele no mundial praticamente, né? Sempre um dos 5 melhores quando entrava na disputa. Então por isso a gente considera Rafael Matsunaga o melhor jogador de ioiô brasileiro de todos os tempos. Se tem algum jogador brasileiro que não estava na lista e você gostaria de colocar, comente aqui embaixo, né? Diga por que ele deveria estar na lista e de repente a gente faz uma continuação desse vídeo, né? Porque realmente quando a gente estava fazendo o vídeo faltou muita gente para colocar na lista, principalmente porque eram pessoas que a gente não tinha como colocar ele ali, porque os que estavam nos 10 primeiros tinham mais títulos, tinham mais relevância e acabou ficando faltando, mas você pode citar aqui pra gente. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e acessar nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Isso é muito importante para que o nosso vídeo tenha engajamento e para que a comunidade cresça. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até mais.